Tá, obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as que aguentaram ficar até agora para a minha palestra. Eu tentarei ser o mais breve possível, que creio que todas nós estamos cansadas desde da tarde aqui, e já são quase 8 horas da noite. Essa minha palestra sobre empreendedorismo na advocacia, eu quero muito contribuir com quem tem realmente a vocação para advogar, para dar um estímulo aqui, para seguirem esse sonho de vocês. E quem ainda não conhece o meu Instagram, o Advocacia em Pauta, eu convido a seguir, porque ali eu escuto muitos feedbacks diários de que eu estou inspirando e estou mantendo as pessoas focadas e firmes em seus objetivos, em seus sonhos. Onde que eu aperto? Só? Não está indo. Então, eu costumo dizer que a advocacia, ela é quase um destino. E que eu fiz a opção de advogar ainda muito nova, assim que eu decidi fazer direito, 15, 16 anos, no ensino médio, fiz ensino médio Escola Técnica do Sebrae, que era uma escola voltada para o empreendedorismo. E eu quis estudar nessa escola, eu pedi ao meu pai para estudar, porque eu sempre gostei mesmo de empreender, desde criança. E aos 8 anos de idade, eu queria ser dona de um salão de beleza, porque eu gostava de maquiar, arrumar o cabelo das irmãs, das primas, das amigas. Aos 13 anos, eu queria ter uma agência de turismo, porque eu já amava viajar e novas culturas. Nessa escola do Sebrae, eu fiz um plano de negócio para abrir uma confeitaria, tipo doceria. E, por fim, no teste de orientação vocacional feito lá no Sebrae, deu humanas, eu optei por direito. E quando eu fiz essa escolha, minha mãe falava que eu ia ser uma boa advogada porque eu era muito briguenta. E, de fato, eu tenho, apesar de eu ser uma pessoa bem tranquila, mas eu sou aquela taurina que, na hora que eu explodo também, eu brigo e é praticamente impossível ganhar de mim. Porque eu faço mundos e fundos para não perder aquela demanda. Então, eu nunca pensei em ser uma juíza, uma promotora, não conseguiria acusar ninguém de nada, e eu realmente segui o meu coração. Eu sempre gostei de advogar, quis ir para Brasília, porque é onde estavam todos os poderes, né? Todas as instâncias do judiciário e também todas as embaixadas. Então, eu achei estratégico eu sair do interior de Minas, Patos de Minas, uma cidade de 140 mil habitantes, e fui para Brasília, já pensando na minha vida profissional ser em Brasília mesmo. E aqui eu divido em alguns tópicos o que eu acho mais importante para seguir, para empreender, para ser um advogado empreendedor. Mas para empreender, não necessariamente significa que você tem que abrir o seu próprio escritório de advocacia. Porque se você também quiser se tornar um associado, um sócio de uma banca já existente, você também vai ter que ser empreendedor. Porque tornando sócio, você tem apenas o conhecimento técnico, ele é muito pouco, a não ser que você tenha um outro sócio ou mais de um sócio, que você não vai precisar, em hipótese alguma, estudar e conhecer outras coisas, outras áreas, a não ser a área técnica do direito. Mas é fundamental que todo advogado, seja empregado, ao sócio ou dono do escritório, ele tem que investir na capacitação técnica. Eu sempre digo, especialização e escolha o nicho de atuação. Hoje em dia não é mais possível você ser um full service, um advogado clínico geral, porque temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, já batemos até a China, que é o país mais populoso do mundo. Então, realmente, temos que conseguir nos diferenciar pelo nicho de mercado, e quanto mais o nicho do nicho, mais diferenciado você ficar, mais fácil de você ser percebido nesse mercado de trabalho hoje, tão competitivo, e o que muita gente diz, muito saturado. Mas tem uma coisa que eu falo, na verdade, o mercado não está saturado. Eu, como dona de escritório, eu percebo, está faltando gente qualificada. Então, para quem é bom, realmente é bom, vai se destacar.
e aí é questão de escolher um nicho do nicho para ter o seu diferencial, e com esse diferencial você vai se destacar no meio da multidão, e aí conciliando com você sendo o melhor, né, você tentar o seu melhor todos os dias, entregar o resultado, não vai ter erro a longo prazo. Então, escolha o seu nicho de atuação, o nome da área específica em que irá atuar, seja diferenciado no mercado. Um exemplo, especialista em concurso público, que é o especialista dentro do direito administrativo, né, um subnicho. Para onde? Para lá? Passou até demais, eu acho. É esse aí, né? 1.2, que está também dentro da capacitação técnica. Experiência, segurança e relacionamento. Para você atingir um nível técnico, né, um advogado muito... O advogado ele tem que ser técnico, ele tem que saber dominar o direito. Ele tem que saber direito, ele tem que dominar o processo. Ele precisa construir muita segurança e adquirir muita experiência para ele conseguir, né, passar confiança e fechar causas com o seu cliente e tocar o processo do início ao fim para conseguir aquele resultado que se espera, de acordo com o seu bom direito, né, tá o bom direito a seu favor. Então, você vai ter que ter segurança. Essa segurança ela vem com o tempo, ela demora. Eu demorei a ter segurança, obviamente. Estagiei durante toda a faculdade de escritório de advocacia e eu queria aprender o mais rápido possível, que eu queria formar já sabendo trabalhar, já inserida no mercado de trabalho. Só que na hora que eu consegui o meu primeiro emprego, eu vi que eu não sabia nada comparado ao que eu realmente o mercado me exigia, o que eu deveria saber. Então, nesse momento que eu fui trabalhar no meu primeiro escritório como associada, já tinha 3 anos de experiência na área jurídica, trabalhando em escritório. Mas, ainda assim, eu vi que eu ainda precisava de muito chão para que eu realmente me tornasse uma advogada capacitada e segura. Porque você só vai conseguir começar a fechar os contratos quando você realmente estiver segura e passar essa confiança para o cliente. Igual que a doutora Daniela e a Daniele falaram. Então, ganhe experiência, adquira segurança e forme uma rede de relacionamento trabalhando muito. E não tem outra forma. Aí tem pessoas que falam, ah, mas eu posso formar e abrir um escritório de advocacia? Sim, você pode. Se você se sentir seguro e capaz, competente para tocar o escritório e todos os ônus e bônus que vêm, tudo bem. Não foi o meu caso. Além do mais, eu também não tinha já uma conta, alguém já para me pagar um fixo mensal, ou já clientela, né? Eu precisava também fazer meu nome. Eu ia construir um nome como? Trabalhando, que eu ia construir relacionamento, ia estar, né, trabalhando ali, eu estava trabalhando a minha marca por fora. É muito importante que você sempre trabalhe a sua marca desde o primeiro dia de faculdade, porque você está ali com seus colegas, seus professores, e esses colegas vão te indicar estágios, esses professores podem te contratar como estagiário, escritório deles, e vão indicar também, quando souberem de vagas e tudo mais. Então, você tem que estar trabalhando a sua marca desde o primeiro dia de aula. Tem que ter muito isso em mente. Então, eu fui trabalhar, pegar experiência, adquirir segurança e construir relacionamento. E a melhor forma é botando a mão na massa, seja um advogado voluntário, de defensoria pública, ou de OAB, ou de qualquer outro local, se não conseguir uma vaga no escritório de advocacia remunerado. Porque uma reclamação muito comum também é, porque eu não consigo entrar no escritório e tudo mais. Você, com experiência, é mais fácil de entrar no escritório. Então, adquire experiência trabalhando como advogado voluntário, que em alguns meses já de experiência, você já vai conseguir ter mais até capacidade técnica de concorrer a uma vaga de emprego que realmente está procurando o melhor profissional no mercado para empregar. Porque o empregador, ele não vai contratar ninguém para ensinar, ele vai contratar alguém que saiba trabalhar, porque ele não tem tempo para ensinar. A hora de ensinar, subentende-se que é durante a faculdade, é durante o estágio. Depois que já é formado, o empregador já quer um advogado que já saiba trabalhar, porque ele não tem tempo para ficar dentro do escritório ensinando ele o que ele tem que fazer. Ele vai ter que realmente conseguir tocar os processos. Então, somente com a vivência você conseguirá
perceber a área da advocacia que se identifica e que realmente gostará de atuar. Nem que para isso você vai pulando de outras áreas até descobrir uma que você se identifique. Para lá. 1.3 é capacitação técnica, a comunicação e oratória. É muito importante o advogado, né, saber se comunicar. Também no início tem a questão, né, do medo de se expor, da vergonha, medo de críticas e tudo mais. É com o tempo também que a gente vai superando esse medo. As OABs oferecem cursos de oratória que são muito bons. É uma maneira de começar a iniciar nesse mundo e treinar a falar. E agora, hoje em dia, com a internet, né, você vai lá em frente ao seu celular e começa a treinar, a gravar vídeos, fazer um canal no YouTube e gravar mesmo que seja por um canal no Facebook, no Instagram e publicar. Foi falado aqui também hoje, gere valor e se exponha. Tem que perder o medo de se expor. Comunique-se sempre de forma clara e objetiva. Use o português sem linguagem rebuscada, para o maior número de receptores entenderem a mensagem, aquele juridiquês antigo, quanto mais bonito e difícil falar, significa que mais o advogado sabe, tem conhecimento. Isso aí caiu por terra abaixo, não tem nada disso. Vamos falar simples, de forma bem objetiva, vamos o comunicar de forma mais sucinta possível. Isso é bom tanto para a conquista do cliente, que na maioria das vezes não entende nada do que a gente está falando, mas também entre os colegas lá para conversar no judiciário, não tem necessidade de firulas. Então, seja sucinto e objetivo. As petições também devem ser sucintas, claras e objetivas. O advogado deve facilitar a vida do juiz e dos servidores. Eu acho legal isso daí, porque com a minha experiência, eu fui percebendo, né, como que eu deveria advogar. Por isso que eu coloquei essas dicas aqui. E hoje em dia, muitos juízes, promotores, servidores, eles vêm me agradecer, que falam que eu faço, os que me seguem na rede social, falam que eu faço até um trabalho de muros público, de ajudá-los. Porque ainda tem muita gente que ainda mais atrapalha o judiciário do que ajuda. E aí, ultimamente, não sei quem é que segue meu Instagram, estou sempre falando sobre que eu estou fazendo muita conciliação. Os conciliadores, eles me amam, que eles falam, nossa, você está nos ajudando. Porque, realmente, gente, aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de litígio, que tem que cair por terra abaixo. Semana passada, na aula do mestrado, o ministro Fux, ele estava falando como isso ainda é forte na nossa cultura, e foi necessário ter um Código de Processo Civil novo para colocar dezenas de artigos para fomentar a nossa cultura de conciliação e formas alternativas de conflito. Lá nos Estados Unidos, diz que o índice de litígio lá é de 3%. Aqui no Brasil, o índice é tipo 70%, 80%, se não for mais, porque eu estou até olhando, fazendo a análise econômica desses índices nossos, que é até uma aula que eu estou preparando, então a do Brasil eu ainda não pesquisei. Na Alemanha também é baixíssimo. Então, aqui no Brasil, temos que realmente, nós, operadores do direito, a cada dia, focarmos, tentarmos a mediação, a conciliação e todas as formas de resolver preventivamente, ao ponto de nem levar a demanda ao judiciário, e se for o caso de levar, já leva um acordo pronto, não deu certo, vai partir para o litígio, entre logo, porque você entrando como autor da causa, a sua chance de ganhar é maior. Mas aí já começa a trabalhar um acordo, busque, pegue um mediador, traga um mediador, que é um terceiro totalmente imparcial, para tentar apaziguar e conseguir um acordo entre as partes. Realmente, fique aberto a uma conciliação, todo mundo vai ter que ceder, óbvio, ninguém, né, vai sair 100% satisfeito, mas é melhor do que uma demanda judicial que vai ficar 2, 3 anos no judiciário, que uma parte vai perder, vai ficar 100% satisfeita, a outra que ficou tanto tempo também gastando com advogado e perdendo tempo, e com esse problema na cabeça, muitas vezes nem vale a pena o desgaste, o problema emocional. E tem aquela frase, né, tudo que custa sua paz sai muito caro. Então, realmente, temos nós, todos no Brasil, que a cada dia ter mais essa percepção e a consciência de conciliar, de mediar, e que as duas partes vão perder um pouco, mas que é melhor para o judiciário e é melhor para todos. Vamos lá para o item 2 agora. Superada a parte do técnico, que o advogado ele tem que ser técnico, não basta ser só técnico, ele vai ter que ser marqueteiro também. Né? Acabou a época
de 1900 e bolinha, que o advogado ele era só técnico, abria a salinha dele, botava o nome dele lá na porta e aguardava os clientes passar na porta dele, contratá-lo, e em poucos anos ele já conseguiria uma carteira de clientes e ele ficaria bem sucedido, seria bem de vida. Agora a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Vamos ter que realmente investir em marketing jurídico, porque escritório de advocacia é empresa. E como qualquer empresa que não investe em marketing, quebra. Não tem outro caminho, a não ser que seja filho de político, filho de alguém, ou seja, um ex alguma coisa, né? Um ex-procurador, um ex-desembargador, ex alguma coisa, que aí tudo é diferente, facilita a vida dessas pessoas. Mas, se não é filho de ninguém, ou não é nenhum ex-procurador ou promotor, vamos investir em marketing jurídico, que é compartilhar o que você sabe e o que você faz. Frequentar eventos diversos, de todas as áreas, não apenas eventos jurídicos, porque ali você está fazendo o seu network, está conhecendo pessoas, está conversando e está se vendendo como advogado. Você está dizendo que você é advogado, você vai contar casos do seu dia a dia, vai compartilhar o que você faz, o seu dia a dia, e a pessoa vai saber que você é um profissional e você está conhecendo pessoas ali, pode ser que um dia essa pessoa, dependendo do grau de estreitamento dos laços, essa pessoa vai lembrar que você é um advogado que atua naquela demanda, vai lembrar daquela história do caso, vai te indicar ou vai te procurar. E congressos jurídicos também é muito importante, porque a gente sempre vê os médicos e dentistas participando dos congressos, né, da área deles. E a gente acha interessante, poxa, o médico está sempre se atualizando, está sempre estudando. O advogado é a mesma coisa. É importante ele participar também desses congressos como esse de hoje. E divulgando nas suas mídias, suas redes sociais, que os potenciais prospectos estão vendo que você está participando, está estudando e está cada vez mais se aprofundando dentro do direito. Publicar artigos em um blog pessoal, junto ao site do escritório, ou em portais jurídicos, como o Jus Brasil e vários outros que tem por aí. Fazer palestras. É claro que chegar num ponto de você ser convidado para fazer palestras, demora anos, é uma construção, é muito trabalho. Para eu estar aqui hoje, ter sido convidada aqui pela presidente, doutora Ananda, e demais membros da comissão e diretoras aqui, né, viram meu trabalho de 10 anos que eu advogo, fora mais os anos que eu fiz estágio, ao todo eu tenho 14 anos de carreira. Mas você pode começar fazendo palestra online, fazendo lives no Instagram, lives no Facebook, prepara uma palestra e comece a se expor, comece a falar, elabore lá um planinho para você explicar sobre determinado assunto. É uma palestra, você vai estar compartilhando conteúdo. Dar entrevistas na imprensa, caso um jornalista chegue até você, te convide a falar sobre determinado assunto, perca o medo ou vá com medo mesmo. Na minha primeira entrevista, quando me ligaram, foi porque localizaram um artigo meu através do Google, porque quando eu cheguei em 2009 do meu intercâmbio na Espanha, eu fiz um blog jurídico e dei o nome Advocacia em Pauta. Era um blog no WordPress. Nessa época, eu fazia até 3 artigos por dia, porque eu sou um pouco compulsiva. E eu queria, porque queria trabalhar, e eu queria trabalhar minha marca, eu comecei a escrever artigo um atrás do outro. E aí, por meio desses artigos, o Google ama blog, então o jornalista encontrou um artigo meu sobre o tema da pauta dela, e ela me ligou e perguntou se eu poderia falar sobre aquele tema. E aí eu aceitei. Mas, assim, fui com o coração na boca, com frio na barriga, era ao vivo, era 8 horas da manhã, tinha que estar de pé às 6, para ir lá para o local lá às 7 da manhã, para sair ao vivo no Jornal das 8. Então, assim, coração quase saiu pela boca. Eu acho que foi Deus que me baixou no dia e não deixou eu gaguejar. Então, vá com medo mesmo, não deixe o medo te sabotar. E você pode preparar e ministrar um curso. Se for o caso, você já está se sentindo um pouco seguro e preparado, entre em contato com a ESA na OAB e fala que você quer preparar um curso para dar um curso sobre determinado assunto, que você tem expertise, porque você já fez uma especialização e já está atuando durante tal período, e você quer ensinar. Crie coragem, planeje, faça um planejamento de aula e dê um mini curso, uma mini palestra junto à Escola Superior de Advocacia, por exemplo.
E tem, claro, que sempre vamos utilizar as redes sociais para divulgar o conhecimento e toda a produção intelectual. Está aí, hoje em dia, realmente temos que explorar, é de graça, não tem custo algum, temos só que ter disponibilidade, tempo e criatividade. Mas o advogado ele tem que ser também marqueteiro, além de técnico. Ponto 3, a questão de vendas e o atendimento, né, que o advogado ele vai ter que vender. Foi falado aqui hoje mais cedo, ele é o produto. Então, como produto, ele está se vendendo o tempo todo. Desde a hora que ele chega, a apresentação, como ele está vestido, ele está se vendendo, e aí na hora que ele abrir a boca, o que ele fala, como ele fala, ele está se vendendo. Eu acho importante estudar vendas. Entre no Google, procure videozinhos com dicas, comece a ver vídeos no YouTube que vão te dar muitas dicas, que vão te ensinar como vender, como você saber vender. Eu estudei muito por conta própria, foi pela internet mesmo, não fiz nenhum curso de vendas, não. Mas eu acho que com o tempo, quanto mais experiência a gente tem, mais seguro ficamos. A segurança passa muito a confiança, e aí você acaba se vendendo por si só, na hora que está ali tete a tete com o cliente. Então, assim, conquiste e fidelize seu cliente. É muito importante o bom relacionamento com os clientes. Eu tenho um amigo que é um grande advogado, conhece leis como ninguém, extremamente técnico, mas ele não tem inteligência emocional, ele não gosta de cliente. Isso é um problema grave, ele teve que arrumar um sócio que gosta de cliente, que se relaciona com os clientes, porque senão o escritório está fadado ao fracasso. Não tem como. Então, assim, se você tem uma certa limitação, uma deficiência, tenha um sócio que vá te complementar. O último escritório que eu trabalhei em 2011, antes de abrir o meu em 2012, um dos sócios, ele era extremamente técnico, e ele era só técnico. Eu era uma advogada que trabalhava diretamente com ele. Ele era um queridinho, assim, mas ele falava: não, eu não sei preço de nada, eu não vou fechar, eu não passo valor de nada. Ele não queria passar preço, negociar, nada disso. E também ele não era muito bom de prospecção, de vender. Então, ele era o técnico do escritório, ele tinha mais outros 2 sócios, o outro era a cara do escritório, né, era o de relacionamento, o vendedor, e que esse não era tão técnico assim. Tanto era que era até engraçado, porque a sala dos 2 era muito diferente. Na sala de um tinha uma biblioteca, no outro tinha uma televisão. Então, era muito interessante, mas eles se complementavam. E o terceiro sócio era o tributarista, então ele era a questão do financeiro, do dinheiro, que geria, né, quanto que ia pagar de salário para advogado, para estagiário, que passava valores e tudo mais. Então, os 3 se complementavam. Então, sendo assim, está tudo certo. Agora, se não tem sócio, eu não tenho sócio. Então, no meu caso, eu tenho que ser tudo. Eu tenho que ser marqueteira, técnica e administradora. Os clientes, eles sempre encontram em mim uma advogada que orienta e luta por eles. Né? Aí, sempre vem na minha cabeça que a minha mãe falava: você é boa advogada, você é muito briguenta. Então, é bem isso. Na hora que eu vejo que tem um caso assim, que eu sei que tem técnica para defender, e que eu vejo que a pessoa está falando a verdade mesmo, eu abraço aquela causa como se ela fosse minha, e eu brigo como se o problema fosse meu. Aí o cliente ama, porque ele se sente super bem defendido, ele vê que eu realmente dou sangue por ele. E eu acabo também me interessando pela vida dele, sempre converso sobre a vida, eu realmente viro amiga dos meus clientes, e isso é bom. Eu construo uma relação próxima, e eles sempre voltam, eles sempre me indicam outros clientes. E eu tenho liberdade até para brigar, às vezes, e brigo sem medo mesmo. Me imponho, e muitas vezes eles baixam a bola e, não, doutora, você está certa e tudo mais. Mas, sim, porque eles sentem realmente relação de confiança em mim, e, por conta dessa minha proximidade, vira quase que a melhor amiga, que realmente quer o bem, que tipo, não fala só o que a amiga quer ouvir, também briga, puxa a orelha no momento que tem que puxar. E fala: não, não é do seu jeito, é do meu jeito. Pode deixar que aqui da minha área eu sei. Então, assim, nos meus processos, no meu escritório, quem manda sou eu, não é o cliente, não. Eu sei o que eu vou fazer para ganhar a causa dele. Não vou passar vergonha perante o judiciário de jeito nenhum. Já deixei de fechar a causa por causa de cliente que queria que eu fizesse o que ele queria. Um exemplo: chegou um cliente uma vez que queria a partilha de bens injusta.
A mulher tinha entrado com uma subrogação e ele queria que dividisse iguais os bens. Falei, não, mas não é justo, porque ela entrou com mais, ela vendeu o bem dela e entrou com dinheiro, e aí depois você complementou, ela tem 55%, você tem 45%. Não, mas eu quero pedir metade. Tal. Ele estava com dor de cotovelo, estava com raiva da mulher. Eu falei, não, eu não vou fazer. E aí ele queria que eu fizesse, eu acabei perdendo esse cliente. Eu falei, olha, das duas, uma. Não tem terceira opção, só tem duas. Ou o juiz, o promotor e o parte adversário, o outro advogado, vão achar que ou eu sou desonesta e estou de má fé, ou vão achar que eu sou incompetente, não sei o que eu estou fazendo. Então, as duas são péssimas para a minha reputação. E eu não quero ser nenhuma das duas coisas, eu não sei qual que é pior. Então, se for desse jeito aí, eu não faço. E eu acabei perdendo esse cliente. Realmente, é muito ruim para a imagem do advogado. O advogado ele tem que ser bem visto pelos clientes, mas tem que ser muito bem visto também perante os servidores, e juízes e promotores, e também pelos colegas, né, os nossos pares, a parte contrária, porque os advogados também vão falar dos outros. Ah, aquele lá é corrupto, é má-fé, mentiroso, não tem escrúpulos. Eu não quero ser um advogado que vão falar isso de mim. E nem que eu sou uma charlatã. Não, aquela lá é uma marqueteira, lá fazendo um marketing danado, mas na hora ela não sabe nada, ela pediu um negócio que não tem direito, não sei o quê. Então, isso é muito feio para a imagem do advogado. Então, a gente tem que estar sempre atento à nossa reputação perante todos, não apenas aos nossos clientes. O advogado ele tem que ter em mente que ele tem que ser acessível e eficiente, e o atendimento deve ser sempre atencioso e rápido. Nessas horas é que o escritório pequeno vai ganhar do escritório grande, um Matos Filho, um Pinheiro Neto e por aí vai, porque muitos clientes vão preferir ter um advogado que ele pode falar a qualquer momento, à noite, sábado e domingo, e está sempre a posto para ajudá-lo, do que um advogado que ele não tem acesso e que ele não sabe quem é o advogado que está cuidando da causa dele. Porque não é o Pinheiro Neto que está cuidando da causa dele, é um associado do Pinheiro Neto e, às vezes, até um estagiário que ele não está nem vendo o que está acontecendo. Então, nessa hora, o escritório pequeno e médio, ele ganha muito e temos que usar isso a nosso favor, porque aí vira um advogado quase como aquele médico de família de antigamente, né? Aquele advogado que totalmente, assim, pessoal, que pode contar com ele a qualquer momento, que ele pega e resolve. Então, tem que ter em mente que tem que ser um resolvedor de problema. Você está sendo procurado para resolver o problema, então resolva. E se não souber resolver, fale que não sabe. Não fale que não sabe, mas não pegue a causa, não resolve. Indique para quem sabe. Mas tem que resolver o problema. Procure sempre dialogar e conciliar as partes, prevenir as demandas, dando prioridade para a advocacia preventiva e extrajudicial, se for possível, porque o nosso judiciário realmente está muito abarrotado de processos. Ponto 4, abrindo o seu próprio escritório de advocacia. Todos os anteriores, eu acho fundamental todo advogado saber, independente se vai abrir o seu escritório ou não. Porque essa advocacia de hoje, com mais de 1 milhão de advogados no Brasil, temos que realmente termos mais conhecimento de outras áreas, e não só técnico. Então, foi-se o tempo que bastava saber direito. Agora, abrindo o seu próprio escritório de advocacia. Montar um escritório de advocacia é uma opção para profissionais da área com perfil empreendedor, que desejam ter sua própria banca. Por que isso? Porque, além de ter coragem de abrir um próprio negócio, eu sei que as estatísticas dizem que só 3% da população tem coragem de abrir o próprio negócio, porque realmente dá muito medo mesmo. Né? Tem que ter muita coragem para abrir o seu negócio, porque envolve muitos riscos. E são riscos assim que tem gente que não tem capacidade, que não consegue conviver com aquela instabilidade, com aquele grau de risco. Principalmente se não tiver ninguém por trás para dar um suporte financeiro e emocional. Então, tem que mesmo ter um autoconhecimento, olhar para si se tem esse perfil empreendedor, se vai ter essa coragem para assumir esses riscos. E muitas vezes a pessoa até tem, mas ainda não está pronta, ela não está preparada. Então, ela vai ter ainda que passar por um caminho até ela se sentir preparada para abrir a banca dela, como foi o meu caso. Depois de 5 anos formada, foi que eu me senti realmente segura e preparada, até emocionalmente, não apenas de técnica, mas emocionalmente, para abrir um escritório e assumir todos os riscos que eu teria que assumir, porque eu não teria ninguém por trás para me dar um suporte, nem marido, nem pai, caso desse tudo errado. Eu não podia errar, eu só tinha que dar um tiro certo.
Ou não te escolha, ou vai dar certo ou vai dar certo. Nem que para isso eu tenha que trabalhar de segunda a segunda, 24 horas por dia. E foi isso que eu fiz durante alguns anos da minha vida. Inclusive, vocês estão me vendo hoje magrinha assim, mas eu já pesei 8 quilos a mais, porque eu não ia para a academia. Eu só trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Só pensava em trabalho, era totalmente compulsiva. Então, visto o cenário competitivo atual, comprovado pelos números da OAB, quanto mais você entender de negócio antes de começar o seu, melhor será o seu desempenho. Por isso que eu falo, todo aquele conhecimento que vem antes é muito importante. Você tem que saber de vendas, tem que saber de marketing, tem que saber de clientes, além do conhecimento técnico que é obrigatório você dominar. Porque aí sim vai ser melhor para o seu desempenho. Para obter êxito, o empreendedor interessado deverá elaborar um plano de negócio. Eu recomendo, mas assim, não, nada que seja 100% obrigatório. Eu não fiz um plano de negócio para a advocacia, mas eu senti, pela experiência prática, o caminho que eu tinha que fazer, e eu, nesses 10 anos que eu advogo, quase 11, foi uma coisa mais assim, sabe quando o empresário que abre a sua empresa, mas não fez a faculdade de administração? Então, é mais ou menos assim, eu não estudei, não fiz um plano de negócio, tudo certinho, mas eu abri um escritório de advocacia e vim, como venho, aprendendo na prática, aos trancos e barrancos, como gerir o meu escritório. Errando e acertando. Para obter êxito, o empreendedor interessado deve elaborar o plano de negócio, como eu falei, mas também, uma dica procure o SEBRAE mais próximo para auxiliá-lo neste processo. Tem o Empretec, que eu recomendo fazer, porque a pessoa vai ter uma noção ampla sobre negócio e empreendedorismo. Eu fiz escola técnica de formação gerencial do SEBRAE, então no ensino médio eu já aprendi muita coisa de empreendedorismo. Então eu já cheguei com esse conhecimento do SEBRAE, que me ajudou bastante, porque eu já tinha aulas de direito, de marketing, de administração e controle, matemática financeira, contabilidade e diversos outros conteúdos que eu tive durante o meu ensino médio, além das matérias básicas que todo mundo estuda para fazer o vestibular. 5, a administração da sua empresa, quando você abriu, né, seu escritório de advocacia, é muito importante o planejamento e a organização, planejar a agenda, a estratégia da causa, quando você fechou o contrato ali com o cliente, a negociação do valor da causa. O que eu já fiz? Muitas vezes, na hora que eu estou lá atendendo o cliente, na minha sala de reuniões, na hora que ele me expôs o problema, e que chega no final, na hora, e aí, doutora, quanto que é? Antigamente, eu falava assim, eu vou te mandar a proposta por e-mail, porque eu não estava preparado para passar o valor ali na hora, porque muitas vezes você passa o valor ali na hora, você pode se arrepender depois, ou cobrar menos ou cobrar demais, e às vezes ele nem fechar. Então, eu comecei a testar o que era melhor, como que eu ia ser a estratégia do fechamento de contratos aí, de valor da causa. Aí, de outra forma, eu falava, vou encaminhar a proposta por e-mail depois. Só que aí eu te fiz uma consultoria com um profissional, e ele me falou, não, doutor, você vai passar o valor, vai ser na hora. Você tem que falar o valor para ele na hora, porque a chance de fechar é maior. Aí ele me deu outra dica, ele falou assim, olha, você não passa o valor da causa, por exemplo, 50 mil reais. Passa 10 de 5 mil, 10 parcelas de 5 mil reais, porque ele não vê 50 mil, ele assusta. Passa 10 de 5 mil. Esse foi o exemplo que o consultor me deu. E aí, né, para fazer a estratégia, planejar, negociando o valor da causa. Aí, muitas vezes, se eu não estou com a tabela ali da OAB para ter um parâmetro ali de cobrança na hora eu falar, eu peço muita licença que eu vou discutir ali com a minha sócia. Aí eu chamo a doutora Júlia, a gente vai lá para outra sala e a gente discute ali naquele momento o valor, para que depois a gente não se arrependa de ter passado um valor pouco, que a gente acha que foi menos do que deveria, e nem passar um valor exorbitante, o cliente não fechar, porque achou que não, está acima. Você tem que mostrar valor, né? Porque realmente quem vem por preço vai embora. Então a pessoa tem que fechar com você pelo valor que você tem. Mas também é bom você ter essa estratégia ali, de planejar, de acordo com o que você ouviu, o que você sentiu do cliente, quanto é que nós vamos cobrar. Então, se for possível, peça licença para discutir, chegar num valor,
mas é importante falar para a pessoa no olho, nem que depois você tem que marcar uma nova reunião para falar para ele, passar orçamento. Porque, pela minha experiência, eu aprendi isso, que eu só encaminhar por escrito proposta, minha conversão ficou muito maior, fechando olho no olho, passando na hora, cara a cara o valor, e às vezes até negociando, não, reduz um pouco aí para mim, aí vai até chegar num valor que ambas as partes concordaram. Tudo deve ser planejado dentro de um escritório de advocacia, tá? Tem que planejar também o marketing jurídico, vamos fazer 4 artigos por mês, um curso a cada 2 meses, vamos tentar dar uma entrevista, não sei, tem que planejar até a quantidade de ações de marketing que vocês vão fazer. Planejar também o crescimento do escritório, a curto, a médio e a longo prazo. Que, né, ter todas essas metas. Eu cheguei a fazer um curso de gestão de escritórios da Lara Selem e do Rodrigo Bertozzi, eu gostei muito, mas hoje tem as colegas aqui também que eu indico, né, Daniele Alves, e tem a Daniela Mascarinhas também que dá cursos. 6. A advocacia é a carreira de longo prazo. Eu acho isso aqui, para mim, a parte mais importante. Porque se a pessoa realmente tiver vocação, ela olhou para ela viu que ela gosta de fazer, a advocacia é muito difícil mesmo, porque o caminho a ser trilhado do empreendedor, seja ele de qualquer ramo, vai ser muito difícil. Então, não é difícil só para o advogado, é difícil para todo mundo. Então, tem que ter em mente que o sucesso ele vai vir a longo prazo. E o que é longo prazo, gente? É a partir de 10 anos. Eu agora estou no meu 11º ano, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que é agora que eu estou começando a colher os frutos. E no meu primeiro emprego como associada, eu nunca esqueço do meu colega lá de escritório, que hoje é juiz, ele virou para mim e falou assim, não, doutora, advocacia é carreira de longo prazo, daqui 10 anos para a senhora começar a ver resultado. Dito e feito. Aí, naquele dia, eu pensei, 10 anos? Então, tá bom, então 10 anos, vou esperar, 1 década. Tá, passou 1 década e agora eu começo a colher os frutos. Claro, constância, eu nunca parei, durante 10 anos eu nunca parei, sempre persisti, sempre tentando manter o meu emocional, né, aquele foco no meu objetivo lá no futuro, tem que ter muita determinação. Então, nessa hora, eu acho que o fator emocional é o que separa o joio do trigo. Aqui separa os vencedores dos perdedores. Porque não vai conseguir quem desistir. Então, o fator emocional aqui, ele é determinante. Saiba administrar a ansiedade, a frustração e a cultivar a resiliência. Foi o que eu mais fiz durante todos esses anos, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu acho que, apesar de toda a ansiedade, que o que me deixava compulsiva era a ansiedade. Né, que eu achava, não posso ficar à toa, não posso me acomodar. Trabalhar e fazer tudo que eu pudesse fazer em todas as áreas, em todos os ramos, que pudesse beneficiar o meu projeto de longo prazo. Mas eu tinha que administrar essa minha ansiedade. Eu administrava, achando que eu não tinha que ficar parada. Tinha que fazer o máximo de ações possíveis. Então, na minha opinião, tem que ter algumas características aí para empreender, a coragem, a perseverança, garra e determinação para trabalhar duro. Só assim você será bem-sucedido. Eu encerrei por hoje, gente. Muito obrigada a todos, é uma honra muito grande estar aqui no Maranhão. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui para ouvir minha palestra. Agradeço muito ao OAB Maranhão, a comissão da advogada, da mulher e da advogada, todas vocês, parabéns pelo evento. Incrível, maravilhoso, vocês estão, de parabéns. Tivemos um evento na OABDF o ano passado, e esse daqui foi um sucesso tanto quanto. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada pelo convite, uma honra, tá? A gente agradece a explanação, a troca de experiências da doutora Marielle. E agora eu passo a palavra para a nossa debatedora, a doutora Jéssica Sagadilha. Boa noite a todas as advogadas aqui presentes, a todos que ficaram até o final para nos ouvir. Eu queria, só antes de falar, antes de fazer minhas considerações, eu gostaria de agradecer a doutora Ananda Farias. Muito obrigada pela oportunidade.
Gostaria também de agradecer a todos os colaboradores da Escola Superior de Advocacia, da Caixa de Assistência de Advogados. Todos eles fizeram um excelente trabalho para a realização desse evento. Pois bem, na verdade, o que eu tenho a dizer seria uma reflexão. Muito aqui se falou de números, né? Nós temos mais de 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Então, eu me dei o trabalho de verificar exatamente quantos advogados, de fato, estão inscritos aqui na OAB do Brasil. Nós temos 1.142.326 advogados ativos. E, com relação ao número de mulheres, são 545.765 mulheres, ou seja, nós temos 48% de mulheres advogadas. Estamos quase chegando aos 50%. Eu também me dei o trabalho de verificar como é que estavam esses números aqui no nosso estado. Verifiquei, e o que me chamou mais atenção é que, além desses dados estarem divididos por unidade de federação, nós também temos a divisão por faixa etária e por gênero, mulheres e homens. E o que me chamou a atenção é que, no nosso estado, na faixa de até 25 anos, nós temos 706 mulheres para 533 homens. Ou seja, no nosso estado, nós já superamos e muito esses 50%. E eu aproveitei, né, e verifiquei, já que essa faixa etária se destacou, né, mulheres recém-formadas, vamos ver como é que estão nos outros estados. E, surpreendentemente, eu verifiquei que todos os estados da federação, a faixa de até 25 anos, nós já superamos e muito, e tem estados que até já dobraram o número de mulheres advogadas. Então, dito isso, uma projeção com esses dados, em breve, aproximadamente em 2 anos, em toda a OAB do Brasil, nós já vamos superar o número desses 50%. Então, com relação a esses dados muito favoráveis, né, porque significa que nós estamos realmente nos igualando a quantidade entre mulheres e homens dentro da carreira da advocacia, eu também verifiquei uma pesquisa que muito me entristeceu. Foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, onde eles verificaram os 10 escritórios de advocacia mais renomados, e eles foram fazer a pesquisa, verificar qual era a composição desses escritórios. Eles viram que, de fato, na composição básica dos escritórios, as mulheres estão fazendo jus a que esses números, os números da OAB, eles falam. As mulheres estão ocupando, sim, 50% dos cargos iniciais dentro do escritório de advocacia. No entanto, quando foram verificar a composição societária desses grandes escritórios, as mulheres não chegam a compor nem 20%. E isso é uma situação que nós, mulheres, devemos nos atentar e verificar qual é a nossa posição, por que nós não estamos nos ascendendo profissionalmente, por que só esses cargos ditos de grande escala, por que nós não estamos chegando? E, feita essa reflexão, doutora, eu sei que a senhora simplesmente empreende sozinha, passou por escritórios e resolveu abrir seu próprio escritório. Você, como uma mulher, como lida exatamente, tendo em vista que o seu nicho também de clientes, para quem não conhece, a doutora pode explicar exatamente qual é o nicho de clientes que ela tem, se teve um certo impacto, se teve uma dificuldade em poder se inserir. Porque eu, como mulher e advogada, quando eu abri o meu escritório, eu tive essa certa dificuldade. Quando um cliente chegava ao escritório, ele não acreditava que o meu escritório era composto também só por mulheres. Então, a gente tinha a gente percebia uma certa resistência. Muitas vezes eles perguntavam, 3 advogadas, não tem mais nenhum advogado? Surgia uma certa dúvida. Então, eu queria que a doutora, se pudesse, na verdade, explicar como foi exatamente essa percepção de abrir o seu negócio,
de permanecer sozinha como advogada e justamente encontrar num nicho de clientes totalmente oposto. Como foi essa relação? Se foi bem aceita ou se foi com o tempo que a doutora conseguiu se inserir? Para quem não sabe, o meu nicho do nicho para eu me diferenciar no direito de família, eu peguei um mote dos Estados Unidos do Men's Divorce. Resolvi divulgar que eu era especialista na defesa de homens em divórcios litigiosos. Mas a vida me levou para esse caminho, porque no meu primeiro escritório que eu fui associada, eu trabalhava nos sindicatos rodoviários de Brasília, eu só defendia motoristas e cobradores de ônibus. E era, em sua maioria, homens, 99%. Então, eu era a chefe da área de família desse escritório, que atendia o sindicato, que tinha mais de 15 mil associados. Então, de tanto fazer divórcios e defender esses homens na área de família, eu acabei vendo muito o lado do homem e fiquei craque na defesa dos homens na área de família. E aí, depois, coincidentemente, apareciam sempre mais homens me procurando. Quando me ligavam para marcar comigo, né, no escritório, que eu tinha o blog, na verdade, eu fiz um site no último ano que eu formei, eu já tinha o meu site. Então, eu trabalhava para o escritório, eu sempre trabalhei minha marca por fora. Então, através desse meu site, desse meu blog, foram chegando os primeiros clientes. E, então, curiosamente, apareciam homens querendo que eu fizesse alguma causa de pensão, defendesse eles em algum divórcio, tudo mais. E aí, por fim, eu resolvi, para me diferenciar no mercado, em 2015, foi que eu divulguei na imprensa que eu era especialista no direito de família, defendendo os direitos dos homens. Isso, inclusive, me gerou até um mal-estar perante as feminazes. Aquelas feministas muito, né, fervorosas, que, na verdade, elas odeiam os homens, e qualquer mulher que está do lado do homem, eu odeio também. Mas, assim, gente, eu não estou fazendo... eu não defendo agressores. Eu não defendo nem causas que vão contra meus valores e meus princípios, quanto mais a defender homem que é agressor de mulher, ou defender homem que quer prejudicar a mulher de alguma forma. Eu estou fora. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, então, assim, superada essa parte aí da minha escolha do nicho, que, coincidentemente, mais homens me procuravam, eu decidi atuar realmente, de fato, para os homens, até por preferir também atuar, porque as mulheres acabam que também dão mais dor de cabeça. É engraçado isso, mas tem que ter paciência. Mas as mulheres não deixam de me procurar por causa disso, tá? Às vezes, até algum cliente meu homem me indica para alguma mulher e essa mulher vem e me contrata. Mas a questão também do machismo realmente predominante, eu noto o tempo todo. Eu, como mulher, eu tenho que me provar o tempo todo. Ainda mais eu sou mulher, eu tenho tudo. Eu sou mulher, eu sou nova. E eu não sou da minha cidade natal. Então, assim, eu percebo notoriamente, entre eu e uma mulher de 40 anos, vão preferir a de 40 anos do que eu. Entre eu, que sou solteira, e uma casada, vão preferir a casada do que eu. Entre um homem da minha idade, vão preferir o homem. Então, assim, eu percebo, assim, quem é homem e está na minha idade e fez tudo o que eu fiz, está muito melhor do que eu. Por quê? Por causa do machismo, porque preferem contratar o homem do que uma mulher. Então, assim, realmente, é tudo muito difícil. A gente está o tempo todo, é uma luta, e as estatísticas dizem que vão demorar 80 anos ainda para nivelar, para chegar num nível realmente de nivelamento. Então, assim, eu não sou o tipo de mulher que fica de mimimi, que fica se vitimizando, que fica reclamando, eu sou muito da ação. E aí, eu uso bem aquele jargão do Barack Obama. Perguntaram para ele, como que você vai combater o racismo? E ele, me tornando presidente dos Estados Unidos. Aí eu falo a mesma coisa, como você vai combater o machismo? Assumindo cargo de liderança, mostrando competência, entregando resultado. É assim que nós vamos, aos pouquinhos, ir mudando. A gente tem que se provar e mostrar o tempo todo. Só que eu comecei a perceber uma coisa também. Além de ter esse problema de realmente sermos discriminados, porque somos, eu comecei a observar, cheguei no mestrado, tem 20 alunos, por que 5 mulheres e 15 homens?
eu comecei a perceber que a cabeça das mulheres ainda tem muito que mudar, porque muitas ainda estão muito presas ao casamento e filhos, e não são tão ambiciosas também. Então, eu acho que tem as duas questões. Então, por isso que eu não gosto muito de valorizar esse mote de ficar na luta pelo feminismo, bababá, mulheres, porque não é só isso, porque as mulheres, elas também não querem. Então, tem que ter uma mudança de cultura, de educação. As mulheres têm que começar a focar, de tirar o foco só do casamento e filhos. Porque no mestrado, estudar... Eu entrei no mestrado, qualquer uma pode entrar. Mas é porque não está lá, porque não quer. Ou seja, mais homens são ambiciosos. Essa é a minha percepção. Eu vejo assim, eles estão mais... Né, o homem é mais focado em carreira, porque ele é provedor. Então, ele está mais engajado nisso mesmo. Né? E a mulher não tanto, por causa do machismo na cabeça dela. Né? Que ela ainda está muito presa. Eu posso trabalhar fora, sim, mas ela não tem tanta ambição, ela não quer trabalhar tanto, ela não quer... Ela prefere, né, sei lá, trabalhar menos, ter mãe, tudo. Eu quero tudo isso também, só que eu priorizei a minha carreira porque eu fui doutrinada de outra forma. Meu pai me doutrinou para estudar e trabalhar. Eu falo, eu não fui criada para arrumar marido. E lá em casa somos 4 filhos, eu sou a mais velha, 3 mulheres. E eu já falei para minha mãe, falei, pai, você corre risco de não ter netos. Porque lá em casa ninguém casou, ninguém tem filho. Então, falei, alguma coisa fizeram de errado aqui, porque vocês estão correndo risco de não ter netos. E até semana passada eu falei com meu pai, como teve 4 filhos, gente, no Brasil é muito caro ter filho, né? E aí ele meio que assim, reclamando de dinheiro comigo, meu pai é servidor público, aposentado. E aí eu falei, pai, mas também se for ter 4 filhos, né, que é o quê? Aí falei, eu não vou ter esse tanto de filho, não, no Brasil, vou ter acho que uns 2. Aí ele ficou feliz, você vai me dar 2 netinhos? Eu falei assim, não sei, daqui uns 10 anos, talvez. Mas assim, não, tipo, eu estou com 33, eu tenho vontade de ter filhos, de casar e tudo mais. Mas, assim, foi uma coisa que eu deixei realmente para o segundo plano. Mas por conta da minha criação, da minha educação, e eu acho que à medida que hoje nós estamos criando nossas filhas de uma outra maneira, e nossos filhos também, né? Porque é muito mais importante como a gente educa os homens, porque é como as mulheres vão ser tratadas. Então, é agora, por isso que é 80 anos para mudar. Eu espero que menos, eu estou para que seja 40, 50 anos, que com esse trabalho que estamos fazendo hoje, a gente consiga, já que a próxima geração, ou né, que nós possamos mudar, e nossos filhos e nossos netos já estejam num mundo diferente, um mundo mais equânime, como diz a doutora Laina. Respondi? Então, já nos encaminhando ao final, eu gostaria de agradecer à doutora Ananda, ao presidente doutor Tiago Dias pelo convite, por esse momento belíssimo, que eu acho que é muito representativo nesse mês de março, conseguir unir tantas mulheres, né, e tantas mulheres advogadas, e que estão aqui, que vieram de longe, como eu, que sou da subseção de Timon, e passei a noite no ônibus para estar aqui de manhã. É muito regozijante a gente estar aqui vendo tantas mulheres fortes. Então, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a palestra da doutora Marielle, e dizer que eu acho que essa é a tendência da advocacia, encaminhar para o empreendedorismo, e nós, mulheres, a gente tem que empreender 2 vezes, né? A gente tem que batalhar muito mais, como a senhora falou, para furar esse espaço, para romper essas barreiras, para ocupar e para mostrar que a gente tem a mesma capacidade, até porque a advocacia é um trabalho intelectual, não é um trabalho que existe força física, que é o que de fato nos diferencia dos homens. Então, eu acho que talvez por essa cultura machista que acredita que as mulheres não têm condição de tomar decisões, de montar estratégias, talvez a gente não ocupe ainda tantos postos de liderança nos escritórios, mas eu acho que todas nós aqui estamos para mostrar que isso é possível,
estamos aqui mostrando que isso é possível e que, quem sabe, daqui a alguns anos, eu até fiz as contas aqui. A professora falou 80 anos, eu contei, eu com 30, não, eu quero que seja antes para poder eu ainda estar viva para aproveitar esse momento. Então, agradecer à doutora Jéssica pelas informações, que muito nos engrandece, declarar encerrada e chamar a palestrante, a doutora, para receber o certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, a Comissão da Mulher e da Advogada, a Escola Superior de Advocacia e a Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão agradecem a presença de todos que participaram do primeiro encontro das advogadas do Maranhão. Uma boa noite.